um desafio importante de hoje. A gente se organizou aqui em 1 hora, doutor, para que a gente se divida em sequências, né? Para que eu traga um processo de passado até 2019 e 20 do processo conferencial até aqui, e aí o Felipe traz esse processo novo na perspectiva da gestão, finalizando, enquanto movimento social, a fala da Fabiana na visão dela desses últimos processos conferencial e a expectativa do futuro a partir do diálogo que foi feito nessas conferenciais. Então a gente tentou fazer essa sequência. Então, se puder, alguém me controlar meu tempo, assim, uns 15 minutos, 20 minutos, eu vou tentar. Pronto, obrigado, doutor. Pronto, aí eu vou finalizando. Gostei muito do, do slogan, não sei se é slogan, se é tema, não entendo muito bem de comunicação, do Ministério Público, é aqui tem respeito. Gosto muito dessa ideia, porque de fato aqui no Ministério Público do Estado do Espírito Santo tem respeito. É nesse ponto que eu queria começar a minha fala, porque não há. A gente, para além da relação institucional, que precisam ter essas instituições diferentes, né? Legislativo, executivo, judiciário e outras instituições, precisa, para além de ser democrática, também muito respeitosa. E o Ministério Público tem muito essa relação, mesmo entendendo o seu papel institucional. O Ministério Público do Espírito Santo, em especial aqui a Comissão de Defesa da Diversidade Sexual, tem essa tarefa e tem avançado junto com as instituições para que a política LGBT consiga, de alguma forma, ter sobrevida no Estado que é reconhecido, o Estado brasileiro e que o Espírito Santo também, como Estado LGBT-fóbico. Então, para dar continuidade, acho que gostei muito da ideia de ter começado com a fala do doutor, porque agora a gente vai trazer e finalizado a fala dele com os processos conferenciais, que é a discussão que a gente vai fazer agora. Mas eu preciso talvez ser repetitivo em um ponto para poder startar a minha fala. É, existe nesse processo conferencial aqui, que eu estava um pouco distante, porque o Felipe, enquanto gerente, o conselho tocaram o processo conferencial, mas eu senti também pelo lapso temporal entre as últimas conferências, né? A conferência LGBT ficou 10 anos sem ser realizada, várias conferências ficaram congeladas por 10 anos. Então, a militância de direitos humanos ficou distante da discussão. A militância mais jovem, que hoje tem 20, 25 anos, até 30 anos, ela não participou de momentos como esse, então não participou do cotidiano na construção de política pública, porque do lapso temporal, do limbo entre 2015 e 2025, que é aqui da Conferência LGBT. E aí a gente tem um desafio aqui de explicar, ou talvez, enquanto Estado, né, desafio em constituições, né, de comunicar para a população e para o movimento social o que é a conferência, a importância que ela tem. E aí eu sempre faço um link com o meu campo de estudo, que é a participação popular na perspectiva da saúde, né? Que é onde eu estudei lá desde 1941, estudo de onde veio o Sistema Único de Saúde, a partir do avanço legal do processo da redemocratização, a partir da 8ª conferência, do discussão do SUS, que passou por 8 conferências, por longos anos, até chegar ao que a gente tem hoje. Mas porque hoje a gente está numa era em que a gente quer tudo muito rápido. A gente está no processo da 4ª Conferência Nacional LGBT e a gente quer muito, logicamente, a gente está morrendo. Enquanto a gente não tem política, a nossa população está morrendo. E isso é uma realidade, não está produzindo cidadania e não morrendo só fisicamente, a gente está morrendo, o não acesso é uma morte também e dentre tantas outras mortes simbólicas. E aí, então, a gente tem aqui um desafio que está posto, é a gente mostrar as experiências exitosas dos processos conferenciais para a evolução da política pública. E aqui eu posso trazer alguns exemplos, não vou trazer todos, mas posso trazer alguns exemplos. Eu já trouxe, que é o Sistema Único de Saúde, que parte no processo conferencial. As conferências nacionais de saúde começam antes até da criação do Ministério da Saúde, lá em 1941. E aí, os usuários, a sociedade civil só começa a participar do processo conferencial a partir da 8ª, 1986, a véspera da democratização. Foi o ambiente conferencial que construiu as diretrizes do Sistema Único de Saúde, aprovada na Assembleia Nacional Constituinte. Então, a gente tem que dar poder a esse lugar, entendendo que, de fato, o poder emana do povo, mas a realidade não está só na letra da lei, né? Na letra da Constituição Federal, mas também na realidade. Assim, a gente deu vez, a gente, enquanto sociedade, que fala enquanto gestão, mas também parte da construção da sociedade, que deste lugar da discussão de base que a gente constrói o maior sistema único de saúde do país. Então, não dá
para a gente não entender que a continuidade desse processo é importante. E a descontinuidade dele demonstra a fragilidade da democracia e demonstra o estado de inconstitucionalidade das coisas quando a gente não constrói a política pública a partir da escuta qualificada, a partir de ambientes que sejam de disputa, inclusive, né? A gente não precisa estar sempre convergindo, a gente também vai divergir, mas é nas divergências que a gente constrói a política pública e esses espaços são para isso. Então, sempre trago isso na perspectiva mais macro, para que a nossa população entenda que nossa tarefa aqui no processo conferencial é mais importante do que a gente imagina. A discussão da quarta Conferência Nacional LGBT, ela veio discutir no eixo 6, no eixo 4. No eixo 4, a institucionalização do Sistema Nacional LGBT. Então, assim, a gente vem discutindo o Sistema Nacional. Desculpa, gente, que eu vou confundir com a Conferência Nacional de Direitos Humanos, porque eu sou vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, estou no processo de uma conferência, ao mesmo tempo da Conferência da Pessoa Idosa, então eu vou dar uma embolação aqui, mas vai dar tudo certo. Eu vou conseguir. Mas ambas, as duas conferências, inclusive, discutem o Sistema Nacional, se repetem por muitas vezes o Sistema Nacional, assim como as conferências de saúde discutem com financiamento, desde lá no início. Então, a gente precisa discutir para a gente sempre inovar o processo do cofinanciamento lá, mas aqui pensar qual é a tarefa de um sistema, de indicadores, pensar metas, pensar as funções do trabalhador em direitos humanos, pensar essa organização das equipes, pensar a rede, quem são as instituições que são rede desse sistema. Então, é um desafio aqui que a gente vai ter por longos anos. E aqui eu falei da Conferência de Saúde, que foi 1941 até 86, aqui são 45 anos, a gente tem que ter um sistema único, universal, equânime, integral de saúde. Então, a gente está aqui num processo conferencial LGBT específico, que inicia em 2008. Junto com a 2008, 2011, se a gente fizer um link com a saúde, que eu não consigo não deixar de fazer, não consigo não fazer, que em 2011 a gente aprova na Conferência Nacional LGBT, eu pessoalmente não estava, falo enquanto conjunto, né? Até Fábio Veiga estava aqui, o ex-presidente do Conselho Estadual LGBT, estava na primeira, estava na segunda, estava na terceira, temos um, um, um marco histórico nesse plenário, e lá foi discutido a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT, no mesmo passo que a Conferência Nacional de Saúde, à época, também discutiu a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT, que o conjunto das propostas levaram para a discussão do Plano Nacional de Saúde à construção da política, lá em 2013. Então, valorizando que o espaço de escuta precisa estar fortalecido para que a gente consiga ouvir, né? Para além dos dados que são extremamente importantes, necessário, não ter dado é um dado, né? É esquecimento, é invisibilidade. Para além dos dados, a gente vai, que é no campo das evidências da ciência, a escuta também enquanto ciência, a escuta qualificada enquanto trabalho, a escuta qualificada enquanto pilar de construção, e esse lugar é primordial. E aí essas conferências de saúde de 2008, 2011, 2015 trouxeram a gente para um novo lugar, né? Ampliando uma discussão, inclusive uma delas é o tripé da cidadania LGBT, não sei se todo mundo já escutou falar, que aí que a gente starta um lugar da política LGBT no país, que é o mínimo existencial da política, que é o tripé da cidadania LGBT, que é plano, órgão gestor e conselho, conjunto para startar a política para a população LGBT. O Espírito Santo, em especial, tem os três, mas esse é um processo mais para 2021. Então, é um desafio que o Rio também tem muito tempo que tem um órgão gestor, há muito tempo que tem um conselho, não sei se já tem plano, mas assim, são desafios locais, cada estado tem um desafio. O nosso aqui é muito mais do que um órgão gestor, muito mais do que um plano, muito mais do que
do que um conselho, né? Isso estrutura para dar visibilidade a uma política, mas a gente tem aqui um problema estrutural, que é o Espírito Santo já foi um dos estados que mais mataram a população trans no país. Hoje a gente reduz esse índice, mas isso não quer dizer nada. A gente está melhorando, mas a gente continua matando. E como eu disse, a morte não é só física, né? É o desrespeito ao nome social, é o desrespeito à identidade de gênero, é o sistema de saúde que não entende o processo de hormonização das pessoas trans, dentre outros. Então, são desafios que estão postos nos sistemas antes da morte física ou outras mortes. E o processo no Espírito Santo especial, né, porque a gente caminha para chegar aqui até 2025, é 2019. Em 2018, o Conselho Nacional LGBT ele convoca, junto com o então presidente Michel Temer, a Conferência Nacional LGBT. Porém, em 2019, a gente teve uma descontinuidade do Ministério dos Direitos Humanos, um fechamento do Conselho Nacional e a derrubada da Conferência Nacional. E aqui, sem qualquer análise de mérito. E aqui em 2019, nós realizamos a quarta Conferência Estadual LGBT, pensando na lógica que a gente precisa pensar, assim, Fábio era presidente do Conselho na época, de que a gente precisa pensar o plano estadual LGBT, porque a gente já tinha órgão gestor, que foi criado naquele ano, inclusive, a gente tinha um conselho, foi criado no final de 16, acho que 26 de dezembro de 2016, então a gente tinha um caminho aqui, que era, que era o plano. Então, assim, a gente realizou a conferência em 2019, a partir também, para fazer uma referência histórica, a partir da discussão que o Conselho Nacional ia fazer em 2018, 3 eixos grandes, 3 áreas grandes, divididas em 9 eixos, né? Saúde, educação, assistência social, trabalho, emprego e renda, cultura, participação popular, sistema de justiça, segurança pública, e eu acho que é isso, talvez tenha esquecido, mas enfim, está lá no site o plano. Então, a gente aqui tem um instrumento, assim, a gente aprova as diretrizes e começa a startar a construção do plano, que a gente finaliza em 2021. Então, aqui foi o desafio de pegar, que tem grandes companheiros que juntaram isso muito antes da gente chegar, desde 2028, que começaram o processo de sistematização de 2008, passando por 2011, juntando com 2015, trazendo para quando eu cheguei lá em 2019, continuando para que a gente conseguisse entregar um produto que refletisse a realidade daquele momento, mas que conseguisse espelhar uma discussão anterior e conseguisse mostrar os avanços, mas a manutenção de desafios. E esse novo plano que aí eu acredito que o Conselho deve discutir ano que vem, né? Porque o plano estadual LGBT ele vai de 2022 e 2026, passou muito rápido, né? 2022 a 2026, então a gente precisa apresentar o processo de monitoramento do plano, que eu acredito que é a discussão que precisa ser feita agora, porque a gente tem aqui agora a gente tem um instrumento, agora a gente consegue saber o que de fato a gente fez, o que de fato a gente deixou de fazer, o que foi esquecido, o que foi invisibilizado, o que precisa ser priorizado. E aqui é importante dizer que o plano estadual LGBT, ele foi todos os eixos dele, né? A maior discussão que tinha, que eu acredito que precisa manter, se eu tivesse a oportunidade de continuar a discussão do plano, eu manteria essa discussão, que é a educação e direitos humanos com prioridade. Todos os eixos passavam a educação e direitos humanos, dos servidores e servidoras, de público geral, para a gente desmistificar a ideia de quais são as nossas pautas, quais são as nossas políticas. A gente reflete isso aqui na discussão do plano, porque isso é uma realidade. A gente não é ensinado na universidade, nas faculdades, no ensino médio, a gente não é ensinado a respeitar. A gente é ensinado desde pequeno a ser transfóbico, a ser racista, a ser machista. Então, o lugar do Estado de entender que o erro foi dele, ao pensar a estrutura educacional, que não pensar essas diferenças, então agora é o papel do Estado de construir política para minimizar os impactos do seu próprio erro. Então, aqui a gente tem esse desafio que é a educação de direitos humanos como prioridade, aqui na perspectiva da diversidade sexual e de gênero. Então, aqui está posto um desafio que se mantém depois de tantos anos. Uma discussão que inicia em 2008, que é demonstrado documentalmente em 2021, que a gente chega em 2025 o mesmo cenário, não diria o mesmo, com avanços não tão significativos nesse debate. A gente tem até um projeto lá na secretaria que a gerência coordena,
que é a formação de servidores, que já alcançou mais de 6.000 pessoas, mas são desafios permanentes de fazer a formação. Ah, tá. Beleza, obrigado. É, de, de formação de direitos humanos para a nossa população. E que eu chamo o desconhecimento de LGBTfobia. Lógico é. Porque está na internet as informações, tem livros, tem leitura, mas vamos trabalhar com a lógica de não acesso. Então, vamos discutir o não acesso, vamos discutir a ideia, porque a gente precisa diariamente desmistificar o que a gente quer, porque a gente não quer erotizar crianças, né? A gente não quer acessar famílias, a gente quer o respeito e o diálogo dos direitos sexuais e reprodutivos na perspectiva de outras discussões, da não violação de direitos, da produção da cidadania, em outras perspectivas. Alguém, em algum momento, disse que a nossa pauta era prioridade A ou B, e nunca é a população LGBT que diz qual é a sua prioridade. Alguém, em algum momento, nas discussões políticas polarizadas, disse o que a gente quer, mas não é o que a gente quer em muitos momentos. Então, o conjunto do que a gente quer está nas conferências, estão nos planos, é lá que a gente se reflete para discutir o que a gente discute hoje. E aí, para finalizar, acredito que a gente está num processo de possível, como todo, de 4 em 4 anos acontece, né? A possível descontinuidade da política. Então, esse desafio que a gente vive sempre aqui, a população LGBT que está aqui, em especial a militância de direitos humanos, sabe muito bem que é um processo muito tenso que a gente entra na eleição, que é a possível descontinuidade. Então, é pensar, junto com o Ministério Público, outras instituições, quais vão ser as nossas estratégias para que a gente consiga minimamente manter, para que a gente consiga caminhar com o que a gente tem, para a gente não ter. Não sei nem se a palavra desavanço existe. Vou dizer ela, mas não sei se existe. Quem? Retrocesso. É a palavra retrocesso. Para que a gente não tenha retrocesso em relação à política para a população LGBT, que a gente sabe muito bem que tivemos, os avanços não são significativos, mas são necessários para a história do que a gente quer para daqui a 20, 30 anos, e até para pensar qual o papel, acho que a gente começar aqui a pensar qual é o papel dos direitos humanos no Estado violador. Qual o papel da gestão de qual é o compromisso histórico institucional dos órgãos gestores de direitos humanos no Estado? O mesmo Estado que mata também produz direitos humanos. É um desafio aqui que a gente tenta fazer essa leitura o tempo todo. Então, eu entendo que é a articulação enquanto pilar de construção, mas em que lugar aqui? Aí o Sistema Nacional, aqui finalizando, convida todas as pessoas que estão aqui, que é o processo de discussão que a gente faz agora na 13ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos. Até a gente teve uma reunião essa semana do Conselho Estadual de Direitos Humanos com o Dr. Francisco, né, para trazer um debate de redução para a discussão da violência institucional e policial, mas também para a promoção a partir das conferências. Então, a gente está nas etapas conferenciais da Conferência de Direitos Humanos, porque os municípios vão começar a chamar, porque a gente tem em outubro a conferência estadual, a 4ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos. Então, é um lugar que a gente precisa também discutir lá um sistema nacional. Então, está tudo em desavanço. Qual é a palavra? Na perspectiva, eu queria ir mais um. Estou criando palavra. Na perspectiva do medo do retrocesso que a gente pode ter, assim, a gente sabe, e aí eu saio da posição de Estado para me colocar enquanto um militante de base, para dizer que a militância LGBT ela vai sempre resistir, sempre, como sempre resistiu desde 2008. Porém, ela vai sempre sentir as consequências do processo político, como sente desde sempre. Então, aqui não deixa de ser muito violento para a população LGBT estar nesse lugar o tempo todo de defender o óbvio, de falar o óbvio. A gente só quer viver. Eu só quero andar de mãos dadas com meu parceiro e minha parceira. Eu só quero que meu nome seja respeitado. São necessidades básicas. E dizer que isso é importante, de novo, mais uma vez, de 4 em 4 anos, todos os anos, mas especificamente 4 em 4 anos, é um desafio cansativo, muito cansativo, mas necessário, e alguns de nós, inclusive, não conseguem se manter e precisam da ré, e está tudo bem, mas muitos de nós, coletivamente, vamos andando para continuar, e aí contar com o Ministério Público nisso é muito importante para nós. Então, acho que
É isso. Estou tentando correr para não pegar o tempo dos meus companheiros. Muito obrigado. Estou à disposição para o debate. Quando eu fui convidado para assumir a gerência, inclusive também a presidência desse conselho, eu fiquei muito preciso estar ali, preciso trabalhar também, mas de alguma forma isso vai me atravessar, né? Mas ao mesmo tempo também eu vi, bom, é um desafio e é um espaço de enfrentamento. E como eu também gosto de uma afronta, vamos para cima e vamos lá, né? Então assumi a presidência no final de 2023, né? Junto com a minha vice-presidenta Ágata, que não está aqui presente, né? Por motivo de saúde. A gente, logo no mês de dezembro também, o governo federal ele convocou a conferência, né, lá em 23, 26 de dezembro, né, o Estado do Espírito Santo ele foi o primeiro estado do Brasil a convocar essa conferência, né, lá no mês de janeiro, né, e foi um processo muito árduo, né, porque foi um período assim já de anos de eleição, onde os desafios eram bem grandes e foram até o final muito difíceis, porque a gente estava em troca de gestão. A gente está num estado muito conservador, né? Então, a pauta LGBT é um espaço muito de convencimento mesmo. Nosso trabalho foi de convencimento, né? A gestores locais que muitas vezes a gente caminhava e caminhou nesse processo todo mais de 8 e-mails, desde gabinete, as secretarias de assistência de saúde, porque direitos humanos se tem, deve ser uma ou duas, enfim, né? Então, arduamente ali tentando convencer o gestor que ele precisava olhar para a nossa pauta também. A gente estava ali. Muito mais do que o gerente, presidente do conselho, o Felipe, uma bicha também estava ali, precisava ser atendido também, né? E as pessoas diziam, não recebemos e-mail. Não recebemos e-mail, não vimos, enfim. E a partir das eleições, a gente também tinha compreensão de que passando a eleição ia ser menos violento com a gente foi, né, dialogando, e com isso, e com parceria também com o Ministério Público o tempo inteiro, do começo ao fim, né, a gente foi conseguindo chegar nos espaços. Né, historicamente, a gente alcançava geralmente a região sul, a Grande Vitória. Então, a gente tinha um desafio também, né, e eu coloquei isso para mim também, de alcançar também a região norte. E conseguimos, né, com muita dificuldade, bem ali no segundo tempo. A Gisele, né, insistindo, ligando, cobrando, e a cada contato a gente tinha criando grupos via telefone pessoal mesmo, né, para construir, criar esses grupos, inserindo mais pessoas para fortalecer os espaços. Né? Lamentavelmente, a região do Grande Vitória, a gente não teve apoio de gestores, exceto a Serra e Guarapari, né, que se colocaram mesmo ali, né, para construir as conferências. E o interior do estado deu o nome dele. Né? A gente criou os grupos, e aí Renan até trouxe, vocês são doidos em criar grupo para ficar conversando, mas não tem problema, a gente está ali para dar o suporte. A gente sabia também que os gestores locais, justamente pelo que Renan trouxe aqui também, eles não iam ter noção do que é uma conferência LGBT. E às vezes, muitas vezes, o medo de falar sobre o assunto. Né? Porque formação, ela não vai garantir isso. Eu fiz 5 anos de psicologia, aprendi em outros espaços que eu optei em ocupar. Meus colegas, né, enfim. Então, assim, a gente tinha que estar ali presente mesmo para dar esse suporte. Então, Camila, eu e José estavam ali todos os grupos, né, Fabiana também, Camila, enquanto coordenação, acompanhando todos os movimentos. E a gente chegou lá. Inclusive, estamos até hoje nesses grupos, porque a gente entende também que a conferência passou, mas a política precisa acontecer. Então, esse grupo precisa estar ali. Né? Então, a gente conseguiu alcançar, deixa agora, vou ter que ler porque eu não vou lembrar. Não. 70% do estado a gente conseguiu alcançar, isso é um marco no nosso estado. Né? Porque a gente conseguiu alcançar de norte a sul do estado. Né? Em proporção, até o momento, a do Brasil é o estado com maior participação em conferência. Isso é óbvio. Né? Tá bem explícito isso.
E a gente quer mais depois, né? Quem for chegando depois, para que essa política se fortaleça, né, cada vez mais. É, E a gente, né, teve frutos também a partir daí. Conselhos que foram ativos, como lá em Moço do Sul, que foi incrível, Moço do Sul. É um município bem pequeno, que vem de uma tragédia nesses últimos anos e construiu a maior conferência, né, sem apoio de gestão. É preciso, né, pontuar isso, porque a conferência ali foi construída com apoio da maçonaria, da Igreja Católica dando as cadeiras e do movimento social. Então, só é como eu, Camila, Renan, Gisele trabalhamos lá. A gente não tem dinheiro, mas tem boa vontade de trabalhar, né? Então, os fóruns também, né, que surgiram lá embaixo do Guandu, a gente às vezes está muito centrado aqui na Grande Vitória e a gente esquece desses outros lugares. Não esquece que, né, que tem outros públicos ali a ser atendidos, o MST LGBT, população indígena, né, os quilombolas, e aí os municípios, né, se colocando em relação às comissões. E aí, como é que é a comissão? Não, tem comissão já. Nós vamos, né, pegar, sentar e conversar para poder, né, fortalecer as comissões, criar os fóruns. Lá em Baixo Guandu, o prefeito assinou o compromisso, né, de criar um conselho LGBT lá, no meio da conferência. Né? Então, a gente vê resultados aí. Lá em São Domingos do Norte, que é um município muito pequeno também, mês que vem, a gente já vai estar lá participando com eles, porque isso aí é uma normativa da Semana de Diversidade. Então, está assinado lá pelo prefeito, então vai acontecer no mês que vem lá a Semana da Diversidade. Então, assim, se aqui na Vitória a gente encontra o conservadorismo, quando chega nessa região é muito mais. Então, a gente sabe que vai ter problema depois, mas a gente vai encarar do mesmo jeito, né? E aí a gente percebeu um número considerável de pessoas trans travestis eleitas, né, nessas conferências regionais, temáticas, que a gente também fez 4 conferências inéditas temáticas, voltadas para a população LGBT idosa, LGBT de terreiro, pessoas LGBTs vivendo com HIV/AIDS através da RNP e também pessoas privadas de liberdade LGBT, né? E percebemos um número bem considerável de pessoas trans travestis participando e sendo eleitas. E como a gente está ali numa equipe, nas 3 pessoas, PIF, a gente está achando que é muito serviço, a gente vai caçar mais serviço. Então, decidimos lá fazer um normativo para criar o Encontro Estadual de Transvivências, né, para que essas pessoas eleitas ali pudessem também debater de forma, né, no grupo delas, o interesse delas. Então, a gente reuniu algumas vezes e criamos esse encontro que foi publicado, e a partir dali participaram 60 pessoas trans travestis não binárias e trouxeram 10 propostas que vão ser inseridas na próxima atualização do nosso plano estadual. As pessoas permaneceram na conferência com a gente ali, e nessa conferência nossa a gente ofertou uma feira de diversidade para pessoas LGBTs empreendedoras, né, que teve depoimento de uma pessoa que saiu de lá e falou assim, poxa, que bom, vou sair daqui e vou conseguir pagar minhas contas. Isso é muito potente para a gente, né? A gente conseguiu levar lá o Cine itinerante para que as pessoas, né, pudessem, né, fazer um cadastro em relação à empregabilidade, também inscrição para o projeto Empodera Mais, que o Estado do Espírito Santo ele foi selecionado no Brasil entre 5 estados para executar esse projeto, que envolve o mundo do trabalho, em parceria com o MPT também. Ofertas de serviços do Salve, que é um serviço de denúncias, e também um serviço de orientação em relação à prevenção de ST, HIV/AIDS e outros STs através da RNP, né? Então, a gente discutiu ali eixos de violência, eixos de empregabilidade, interseccionalidade e política nacional. Ali a gente elegeu 20 propostas para a etapa nacional, elegemos 33 pessoas delegadas para a etapa nacional, e aí tinha a gente, porque o documento orientador ele traz esse recorte que é muito importante para a gente também, a gente conseguiu, né, garantir, porque poderia não ter essa participação, mas a gente conseguiu ter pessoas idosas, LGBTs, pessoas travestis, pessoas
pardas e pretas, pessoas com deficiência e pessoas indígenas. E vão estar representando lá em Brasília no dia do dia 21 até o dia 25 de outubro, na etapa nacional. Então, a gente aprovou ontem no nosso conselho o nosso relatório final, que vai estar à disposição na próxima semana no site da Secretaria, na página do Conselho LGBT. A gente vai estar colocando também à disposição para o Ministério Público. E agora o nosso desafio agora é, enquanto conselho, que nesse final de ano também a gente vai ter eleição do conselho, eu deixo a presidência, mas continuo ali enquanto Secretaria de Direitos Humanos, manter esse diálogo também com essas regiões que a gente conseguiu alcançar, que foi bem difícil. Então, agora o nosso foco é manter esse diálogo, inclusive conversamos, né, Camila, já sobre criar um fórum de não quer dizer que é gestores LGBT, porque nós não temos gestores atuando em pauta específica LGBT, mas representantes para poder responder em relação à pauta LGBT. Né, para poder dar o suporte também, porque não basta só fazer uma conferência, fazer um encontro e passar e não ter esse suporte. A gente precisa estar ali por perto para poder orientar esses municípios. Né? Teve uma conferência no Hospital Lugar que as pessoas mal sabiam que a LGBTfobia era crime. Né? Então, isso é muito sério, muito sério. Pessoas trans travestis que usavam uma pessoa travesti que usava um nome masculino, que não sabia que ela tinha um direito. Então, a gente tem um grande desafio, né, pela frente para poder seguir com esse trabalho. Então, encerro aqui minha fala. Agradecer de novo ao Ministério Público pelo compromisso, pela ética e pela parceria incansável mesmo, assim, de estar junto com a gente, não ter horário para responder a gente, não ter horário para cobrar a gente também, e respondendo muito rapidamente. Né? A gente não foi só sobre a gente convocar as conferências, né? Foi sobre depois o outro processo, depois o desafio que foi sobre transporte. Vamos ali fazer a conferência, mas depois para levar o pessoal lá para Domingos Martins. Muitos gestores ficaram resistentes a levar, mas a gente, bom, não vai levar, então vamos buscar apoio de transporte lá com a AB, que eu pedi ajuda de João Paulo, com a César. Mesmo assim, enchemos o carro, então o Ministério Público nos ajude com isso aí. O Ministério Público é parceria, a gente precisa, né, aproveitar a oportunidade para poder executar nosso trabalho. Então, eu encerro aqui minha fala e agradeço pela oportunidade de estar aqui. Venho aqui hoje bem mais calma, né, doutor Frank? Até o processo da realização e a conclusão da nossa conferência foi um processo muito violentador, mas um processo também muito construtivo, e a gente se sente muito fortalecido para continuar. Né? Participar, estar nessa mesa, nessa diretoria da mesa aí de articulação política e poder ter participado todo desse processo de comunicação com os municípios, dessa articulação, dessa importância de trazer esse diálogo, esse debate das nossas políticas dentro do nosso Estado, que eu não posso deixar de dizer, e a minha responsabilidade aqui enquanto movimento social, é um Estado opressor, né? Um Estado aí ainda coronelizado, né? O quanto a gente é oprimido e sofre aqui dentro, não só enquanto sendo LGBT, que hoje é a pauta, mas também enquanto ser mulher, e todas as interseccionalidades que a gente entende que a gente interpassa, né? Por viver aqui no Estado do Espírito Santo. E foi, acho que muito hoje, né, pensando aqui na minha fala, que vai ficar pensando no futuro, e de todas essas propostas que o Felipe trouxe, que a gente conseguiu atingir o maior número de municípios. E não foi só os municípios, pensando na perspectiva da política pública, mas sim de ouvir as pessoas LGBT daquele território. E sim de entender que existia pessoas que estavam lá, muitas vezes até sozinha. E essa, né, doutor Frank, quando o senhor fala um pouco das comissões, de que tinha pessoas que estavam lá sozinhas, mas não estava sozinha, porque a gente estava aqui, cada uma no seu território, sobrevivendo e lutando para continuar. Então, a conferência, esse processo todo da construção dela, trouxe muito essa vitalidade
da gente se fortalecer enquanto pessoa e ser ouvida, né? A gente encerrou a conferência com esse sentimento do quanto as pessoas também estavam se sentindo acolhidas e fortalecidas, porque tinha cada pessoa do cantinho desse estado do Espírito Santo representada naquela nossa conferência. E isso a gente lutou muito, né, Felipe, para que isso acontecesse, tanto nos processos das conferências municipais, quanto das regionais e das conferências temáticas que aconteceram, até pensando no futuro, e é isso também que eu venho falar. Hoje a gente tem um plano que, né, a gente acaba aí esse processo dele, né, de vigência até 2026, e hoje com esse processo de conferência a gente vai poder colocar mais propostas e mais políticas dentro desse plano para que a gente venha pensar no futuro. Mas, enquanto movimento social, também me sinto muito apreensiva, né? Porque se a gente for pensar, em 4 anos atrás, as nossas políticas foram desmontadas. E a gente já inicia o ano que vem um processo de eleição, né? E a gente fica sempre nesse sentimento, né, amedrontada, porque a gente não sabe o que pode vir à frente. E a gente, cada vez que avança 2 ou 3 degraus, por conta dessa questão política, dependendo quem é que chega lá, né, que vai se eleger, dessa participação, a gente acaba tendo que retroceder. E isso é muito difícil, né? A gente já tem todas as nossas conquistas e os nossos avanços dentro da nossa política, sempre indo a nível do FTS, né? FTS, é isso. Ah, não vai sair, vocês entenderam. E isso já é um sacrifício, né? Porque é os nossos direitos simples, assim, básicos, né? Como seres humanos. E a gente precisa sempre estar na última instância para poder conseguir viver e sobreviver, né? E a gente fica aqui hoje, mas eu trago aqui uma fala, né, representando os coletivos que também fazem parte do nosso conselho, todas as pessoas que conseguimos encontrar, conversar, se unir dentro da conferência, que a gente está unido, a gente está fortalecido e a gente vai se manter forte para que a gente não retroceda dentro do nosso Estado do Espírito Santo a nossa política. Porque isso é importante pensando na eleição do ano que vem, né? Da gente não permitir que esses pequenos avanços que tivemos proceder. Tudo hoje, não tem nem como falar, gente, diferente. Vocês podem até achar que a gente está puxando saco do Dr. Frank ou da Flávia, mas não é. A gente não conseguiu fazer nada se não fosse a parceria do Ministério Público, se não fosse a parceria de vocês, né? Eu cheguei até a comentar na conferência, foi onde eu me emocionei mesmo. Tinha algumas reuniões que eu fui super grosseira, porque às vezes eu sou mesmo, né? E eu vou sempre trazer isso, porque é um incômodo, é muito difícil você estar ali dialogando, a política existe, precisa acontecer, você precisa sensibilizar, convencer, e a pessoa está assim, mas como faz? Não sei. E isso é muito difícil, doutor Frank, e eu fico pensando ali, quando o nosso palestrante do Rio de Janeiro falou que desafio a gente tem, né? Não tem só esse desafio aqui dentro do Estado do Espírito Santo, porque a gente tem movimento social, a gente tem pessoas, a gente quer sobreviver, a gente quer crescer, a gente quer atuar dentro dos nossos territórios, mas há uma massa ainda muito pesada de que, na verdade, não quer que a gente sobreviva, porque é o que a gente ainda faz hoje, né? E hoje o que eu tenho para dizer isso, é que eu estou muito satisfeita. Esses são os espaços ainda que eu não estou muito acostumada, fico nervosa, mas é a minha forma que eu poderia contribuir enquanto uma mulher que vive lá em Anchieta, lutando para sobreviver. E muito obrigada.